Olá, sejam muito bem-vindos, tá? A esta aula que eu fiz de todo o coração e realmente que com esta aula que vocês possam vocês já possam já visualizar esse caminho. Foi pensado exatamente para que vocês possam assistir e aplicar, tá certo? Então, quem dera eu, no meu tempo, tivesse tido essa oportunidade de ter uma aula como essa, tá? Então, é o caminho para o mestrado. Mas eu já vou aqui. Se alguém está esperando um caminho fácil, viu? Então, não é o lugar, tá certo? Não posso prometer e não irei prometer caminho fácil, tá certo? Mas eu quero dizer que, sem dúvidas, vai ser completamente diferente a experiência, né? Quando você tem o direcionamento, quando você sabe realmente como. Quando você sabe ali o que fazer diante disso. Então vamos lá. E primeiro, né? Mais do que eu, hoje quem conta essas histórias são alunos, né? Então aqui são algumas pessoas, né? São apenas alguns, não consegui colocar todos. E eles começaram do zero, gente. Sabe o que é do zero? Pois foi. Isso aí que você está pensando, cheio das dúvidas, cheia das dificuldades, mas eles, começando do zero, eles foram aprovados no mestrado, tá? A Adriane, que é enfermeira, passou na UFMA. Aqui a gente tem a Aida, que lá na Federal do Oeste do Pará, é enfermeira que trabalha em estratégia RBN. A Fábia, que é professora, passou aí mestrado em ciências, no ensino de ciências. A Paula, que é médica. A Helena, também enfermeira. Aqui o Christian, que é psicólogo e hoje é mestrando em educação especial. Então, a gente tem muitas histórias, né, lindas e de pessoas que romperam nessas barreiras, quebraram esses mitos, né, que tanto espalham por aí, que hoje só falam bem, viu, gente? Ainda não chegou ninguém para reclamar, estão muito felizes, já estão pensando aí no doutorado. E aqui a gente tem muitos rostinhos novos, né? Também, né, graças aqui temos alunos, né? Sempre fico muito feliz deles estarem prestigiando. E aí, muito prazer a quem não me conhece, eu sou a Lene Vieira Brito, gente, mas é Lene de Francilene. Se vocês procurarem por Lene aí, vocês não vão encontrar, tá? É de Francilene, mas eu gosto que seja chamada de Lene. Sou mentora acadêmica, especialista em processo seletivo para ingresso no mestrado. Já estou aí nessa área há 5 anos, tá? Comecei aí em 2019 e desde então ajudando outras pessoas a conquistarem este sonho. Então, também, assim como muitas pessoas, eu sou mãe, tá? Sou mãe de dois. O Miguel vai fazer três e a Yasmin vai fazer dois. É desse jeito. Também tenho as responsabilidades, sou esposa, filha, irmã, amiga, dona de casa, né? E criei o método Ascensão ao Mestrado. Gente, realmente algo que foi validado, tá? Então, e eu, justamente por ter essa preocupação com o resultado dos meus alunos, hoje eu faço parte de uma mentoria sobre método, para refinar esse método com alguém que é referência no país em criação de método, tá? Então, tem muito essa preocupação com os resultados dos meus alunos e aquilo que o que eu posso fazer para que possa aumentar esses resultados, para que eles realmente tenham uma experiência transformadora, a gente vai fazer. Sou doutoranda em saúde pública, breve doutora, este ano a tese já foi para o professor, irei concluir o doutorado, sou mestre em biodiversidade, ambiente e saúde. Aqui vocês já vão ver uma diferença, porque tem aquela história de que eu sou aluno, não sou aluno da universidade, então não vão me aceitar. Saí da Universidade Estadual do Maranhão, lá em Caxias, e fui aprovado no doutorado em saúde pública da UFC. Não conhecia absolutamente ninguém, ninguém, ninguém. Mudei de estado, mudei de cidade, mudei de área, mudei de orientador, mudei tudo, tá? E sou especialista em educação em enfermagem pela Federal de Pernambuco e enfermeira pela Universidade Estadual do Maranhão. E trabalho há 10 anos na orientação de trabalhos acadêmicos.
E aí eu quero saber de vocês, tenho certeza aqui que tem pessoas de todo o país, né, de muitos estados. A Isná, sou maranhense, de Caxias, lá de Teresina. Só tô ouvindo aí o pessoal reclamando do calor. Então, coloquem aqui de onde vocês são, qual é o nome de vocês. Já vão treinando, porque quando entra no mestrado, primeiro dia de aula, é isso aí que vocês vão fazer. Ai, Rio de Janeiro, já lembrei do Cristo Redentor. Fortaleza, ai, nossa, Fortaleza, sou apaixonada por esse estado. Eu adotei, tive logo dois cearenses para garantir aqui, Michele, Ceará, Pernambuco. Por muito pouco, Alice, eu fui morar em Pernambuco, mas aí o coração bateu pelo Ceará, Juiz de Fora, a Ana, Maranhão aqui, meus conterrâneos, gente. A Perla, São José de Ribamar, gente, que maravilha. Só aqui todo mundo só mora em local turístico, né? E aí, eu também quero contar algumas histórias aqui da Ana. A Ana, ela começou do zero. A Ana, ela foi minha aluna na graduação e depois ela despertou esse desejo pelo mestrado. Ela teve uma reprovação, então ela foi buscar, né, por uma preparação, entrou no preparatório e olha só o que foi que aconteceu com a Ana. A Ana passou em duas seleções de mestrado, que foi tanto o programa de saúde e comunidade quanto o mestrado em enfermagem. Aqui tem algumas das notas, tá? E uma outra coisa, que a Ana ela aproveitou o objeto dela de pesquisa para duas seleções de mestrado. E outra aqui, pessoa, é a Rafaela. Eu gosto muito de contar a história da Rafaela, gente. Mas por quê? Porque a Rafaela, ela representa a situação de muitos candidatos quando pensam em um mestrado. Primeiro, é desacreditado. Muitas pessoas elas são desacreditadas, as pessoas elas não, não, mestrado, às vezes talvez já tenham dito para você, o mestrado não é para você. Então a Rafaela, ela estava já há 8 anos afastada do meio acadêmico, ela é de faculdade particular, sem ter domínio em inglês, sem ter artigo publicado, mas com esse desejo realmente de ingressar no meio acadêmico, no meio científico, de desenvolver pesquisa, embora ela não tenha tido essa experiência. E a Rafaela, né, contrariando as expectativas, né, as estatísticas, a Rafaela ela se candidatou à seleção do mestrado em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. E olhem só, a Rafaela ela passou em primeiro lugar no mestrado. Então, aqui a gente foram várias etapas, um projeto, prova escrita, entrevista, currículo, que a Rafaela tirou 10. Mas, Leide, como que isso é possível? Como que a Rafaela tirou 10 se ela não tinha um artigozinho publicado? Pois é, mas a Rafaela, como eu sempre coloco, gente, é estratégia. A Rafaela tirou 10 em ter um único artigo publicado, foi a maior nota da seleção para mestrado no currículo, tá? Tanto aqui, e ela conseguiu, mas por quê? Porque a estratégia, desde a Tá escolha do tudo. tema de pós-graduação, Tá vendo? o projeto, a Essa Rafaela, ela bebê também é filho. tirou Que aí a magoou. Não magoou. Ai, Rafaela, que alguém bosta. está com o áudio aberto. A Rafaela também tirou aí a maior nota Jesus. no projeto de pesquisa. Da Uniub, Universidade de Uberaba. O Tiago também é grande. E então, assim, foram várias etapas. Então, eu lembro, a Rafaela ela contou o seguinte para mim, que ela foi pedir, né, auxílio para uma orientadora, para a professora dela de graduação, e a professora ela foi a primeira que desacreditou a Rafaela, porque ela falou o seguinte: não, é melhor você fazer um mestrado particular. Porque muitas vezes tem-se a crença de que se você é aluno de uma faculdade particular, você não pode passar em uma universidade pública. Então, a Rafaela ela veio de uma universidade particular e ela tirou o primeiro lugar em uma universidade pública. Então, a história dela em si, ela representa, às vezes, muitos mitos que são espalhados por aí, que muitas vezes têm feito você se afastar, você se distanciar. Então, são pessoas como você, com medos como vocês, e que começaram do zero. E aí, vou já trazer o passo a passo aqui, gente, porque literalmente eu listei o passo a passo, tá certo? E aí eu quero primeiro situar vocês quanto a isso. Porque muitas vezes um dos erros, né, quando eu estive me preparando para a seleção do mestrado,
Eu só ouvia, o mestrado, o professor ele tem mestrado, então eu queria docência. Então, eu para ser um professor universitário, eu preciso de um mestrado. Mas eu não sabia de fato o que era, qual era a diferença, quais eram os tipos. Eu só sabia que eu queria um mestrado. Mas aquela questão de repetição, porque eu não sabia o que isso significava, o que era necessário, eu não sabia nada disso, gente. Não, o mestrado, ele é um grau acadêmico de pós-graduação, tá? E é concedido por universidades, instituições de ensino superior, após a conclusão do programa de estudo. Então, normalmente, o mestrado ele vai de 18 a 24 meses, tá? E ele se classifica dentro, ele vem dentro da pós-graduação estrito sensu, porque a gente tem a especialização, que é uma pós-graduação lato sensu. E aí o mestrado, ele já tem já é um título, e ele vem a se dividir em mestrado acadêmico e profissional. E eu sempre coloco, antes de tudo isso, o mestrado é o lugar de aprender. E a gente vê isso pelos próprios objetivos que são apresentados em relação ao mestrado, que é a formação de professorado competente que possa atender à demanda no ensino básico e superior, garantindo ao mesmo tempo a constante melhoria da qualidade, estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação adequada de pesquisadores, assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional de todos os setores. Então, aqui, a gente já vê, quando pensa em mestrado, claro, a gente vai ter a questão da docência, mas já a gente vai fazer essa separação, ao desenvolvimento de pesquisas e a qualificação profissional. Então, são essas três palavras-chave que norteiam um mestrado, seja ele um mestrado acadêmico ou um mestrado profissional. O mestrado acadêmico ele tem foco no ensino e pesquisa. Mas não necessariamente você fazer um mestrado acadêmico, você precisa ser um professor. Não. Porque o mestrado ele pode ser usado em várias situações, mas acontece que o acadêmico ele vai sim te preparar, ele tem mais foco em pesquisa, você vai ali aprender ferramentas, você vai ter disciplinas específicas que são voltadas para a pesquisa e também lhe preparar para a docência. A gente tem um estágio em docência. E o profissional que é focado na qualificação de profissionais. Mas aqui, no mestrado acadêmico, aproveitem e coloquem aqui qual é a profissão de vocês, tá? Porque, por exemplo, eu lembro muito bem que tem alguns mestrados, não sei, aqui, quem é da área da saúde, que a gente vê que tem mestrados muito específicos. Mestrado em enfermagem, mestrado em direito, mestrado em nutrição, mestrado em odontologia, mestrado em psicologia, e são mestrados acadêmicos. Mas dentro desses mestrados acadêmicos, você vai ter acesso a laboratórios, você vai ter acesso a estágios, entendeu? Então, embora mestrados, eles muitas vezes eles sejam específicos, mas eles vão te qualificar profissionalmente, tá? Então, vocês vão, quando a gente for aqui, um dos passos que é esse de você conhecer. E muitas vezes não ficar com aquela barreira. Ah, não, só quero se for profissional. Mas às vezes o mestrado acadêmico ele vai te permitir, ele vai te propiciar uma qualificação profissional que realmente vai ser um diferencial no mercado. E aí o objetivo aqui, o que é o mestrado acadêmico, ele é um curso de pós-graduação e tem como objetivo formar profissionais capacitados para desenvolver atividade de pesquisa científica, tecnológica, para o exercício do magistério em instituições de ensino superior. Professora, psicóloga, que tem várias profissões. Esse curso tem uma carga horária definida, incluindo disciplinas obrigatórias, eletivas, atividades de pesquisa, elaboração de uma dissertação de mestrado, que deve ser defendida publicamente. E os objetivos são três centrais, que é a formação de pesquisadores, que é capacitar o aluno para realizar pesquisas originais, inovadoras, contribuindo para o avanço do conhecimento científico e tecnológico em sua área de atuação. Eu sempre falo assim, porque às vezes o aluno vem, Line, mas eu não sei fazer tal coisa. Eu, olha, pois você está indo para o lugar certo. Mestrado é lugar de aprender, porque quando você entra, você não vai para pesquisa, não. Você vai justamente vai desenvolver, você vai desenvolver essas habilidades, tá? Porque você vai ali cursar disciplinas que vão te ajudar a desenvolver essas habilidades que vão te ajudar a desenvolver esse perfil. Então, isso é desenvolvido ao longo do mestrado, porque pensa assim, salvem aí essa frase.
Mestrado é lugar de aprender, tá certo? Então, a gente já vê isso, porque você vai ter disciplinas voltadas para isso. A preparação para o magistério superior, você vai ter estágio, a docência, você vai ter disciplinas específicas que são voltadas no sentido de formar docentes qualificados para atuar no ensino superior, capazes de lecionar e orientar alunos em cursos de graduação e pós-graduação. E a maioria, pelo menos dos alunos que eu conheço, eles têm muito esse interesse de entrar em um mestrado porque querem a docência, tá? E tão logo você tem um mestrado, há muitos concursos públicos que você pode se candidatar tendo unicamente o título de mestre. O desenvolvimento de competências, então, promover a desenvolvimento de competências necessárias para a condução de projetos de pesquisa, a capacidade de análise crítica, síntese de informações, redação científica. Então, a nossa graduação, eu falo da minha, tá? Ela foi muito deficiente. Então, a gente sai totalmente assim, quando vai de frente para um mestrado, vê aquele monte de etapa, a gente fica pensando, meu Deus, o que é que eu faço agora? Tem um projeto de pesquisa, eu posso usar meu TCC, não posso usar o TCC, e há muita, porque a gente não é orientado, gente, dentro da graduação sobre mestrado. O que ainda chega para nós, assim, é de algum professor que a gente venha a conversar e eles vão te dar algumas informações, mas tudo de maneira muito solta. Então, não tem essa preparação. Então, realmente, ainda bem que tem essa oportunidade aqui. E hoje, né, a gente tem a internet que você pode ter acesso a essas informações. E o mestrado profissional. Nesse período mesmo, agora, para quem é professor, a gente está abrindo, tá a CAPES, eu compartilhei, inúmeras vagas, inúmeros editais que são destinados a profissionais, a professores da educação básica. Então, esse segundo semestre é um período que está muitos editais abertos e editais que ainda irão abrir até dezembro. Então, o mestrado profissional ele é um curso de pós-graduação que busca formar profissionais com elevada qualificação técnica e científica, habilitados a transformar conhecimentos acadêmicos em soluções práticas inovadoras para o mercado e a sociedade. Então, por exemplo, a gente tem mestrado profissional em políticas públicas, a gente tem mestrado profissional em mestrado profissional em saúde da família, a gente tem mestrado profissional em gestão de saúde, mestrado profissional em transplantes. Então, aqui são algumas das possibilidades. Diferente do mestrado acadêmico, o foco do mestrado profissional está na aplicação do conhecimento e na resolução de problemas concretos no mercado da indústria. Então, o mestrado profissional ele vai ter uma diferença do mestrado acadêmico. Duas, porque no mestrado profissional, um requisito é que você trabalhe, tá? No mestrado acadêmico, não. Terminei a graduação ou ainda estou na graduação, ali no último ano, eu já posso me candidatar a uma vaga, desde que no ato da matrícula eu tenho aquela declaração de que eu realmente concluí, tá? Mas já no mestrado profissional, ele pede que você trabalhe na área. Ele vai pedir um comprovante de vínculo, um termo de posse, a carteira de trabalho, para que você comprove. Muitas vezes eles vão pedir ali um tempo, 6 meses, um ano, tá? Porque a intenção é que o que você vai desenvolver no mestrado, você possa aplicar ali na sua prática. Um exemplo é o mestrado profissional em saúde da família, porque as pesquisas, o interesse deles dessa pesquisa é qualificar o quê? Profissionais que atuam na área da saúde da família. Então, as pesquisas, elas serão desenvolvidas nesse campo. Então, há mestrados profissionais que são mestrados em rede. A gente tem mestrado em educação física, tem mestrado em educação inclusiva, que irão abrir aí, estão abertos, e outros que já estão abertos, e que são nacionais. Abre uma única vez no ano, através de uma prova, uma carta de intenção. E aí, cabe você, né, que a gente vai já falar aqui, estar preparado nesse sentido, para que quando esse edital abra, você esteja ali preparado, para que um dos maiores erros, de fato, é esperar que o edital abra. E os objetivos aqui, de acordo com a CAP, é a capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e transformadora de procedimentos e processos aplicados por meio da incorporação do método científico, habilitando o profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação. E aqui eu chamo a atenção esse ponto de inovação. Aqui, né, temos aqui pessoas do Sudeste, mas na região que eu moro, que é o Nordeste, a gente ainda tem muito aquela limitação.
que muitas vezes o mestrado é atrelado unicamente à docência. Embora hoje você pegar um edital de concurso público, tá lá, mestrado, por tal pontuação, muitas vezes em detrimento da experiência profissional. Mas o mestrado, nos grandes centros urbanos, e ele vai te dar ali um diferencial. E aí você tem a oportunidade de trabalhar em indústria, você trabalhar em empresas. Então, há uma infinidade de possibilidades quando você, não, eu quero mestrado, mas eu não quero a docência, eu quero para fins de qualificação em mercado de trabalho. E aí é um dos pontos que a gente vai trabalhar, que é você ter clareza do seu porquê. A formação de profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do conhecimento embasado no rigor metodológico e nos fundamentos científicos, de realmente, hoje, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente fala. Eu sempre, até mesmo quando vai elaborar um projeto de pesquisa, eu preciso fundamentar com base em que você está dizendo isso, tá? E da mesma forma, na nossa atuação profissional, hoje, a gente tem que se pautar em evidências científicas. A graduação não nos ensinou, ou se nos ensinou, eu lembro da disciplina de metodologia científica, depois a gente faz o TCC, mas não é nada aprofundado. E é no mestrado, de fato, que você vai ter disciplinas específicas para isso. Disciplinas sobre pesquisas qualitativas, pesquisas experimentais, pesquisas quantitativas. É no mestrado, de fato, que você consegue se aprofundar. E aí, se você é um profissional e você, eu sou dentista, eu vou fazer mestrado porque eu quero para fins de qualificação, para poder fundamentar a minha prática em evidências científicas. Então, sem dúvidas, isso é um diferencial para quem for escolher você. A incorporação e atualização permanente dos avanços da ciência e das tecnologias, bem como a capacitação para aplicar os mesmos, tem como foco a gestão, a produção técnico-científica na pesquisa aplicada, proposição de inovações, aperfeiçoamento tecnológico para a solução de problemas específicos. E aí, o mestrado profissional até indo em consonância com isso que é apontado, eu lembrei do mestrado profissional em transplantes. Então, vejam, tá? E aqui, um ponto aqui, até uma pergunta, é que o mestrado, tanto o mestrado acadêmico quanto profissional, para fins de concurso público, tem peso igual, tá? E se você, não, preciso fazer um mestrado profissional, mas eu quero a docência. Então, você pode utilizar o título da mesma maneira, não tem essa diferenciação para fins de concurso público, para fins de pontuação, embora a intenção deles, os objetivos, eles se diferenciem. E aí, como ingressar no mestrado? Tá? Então, a gente tem um mestrado, que é a pós-graduação estricto sensu. Ela tem o mestrado, a gente tem um mestrado acadêmico e um mestrado profissional. O mestrado acadêmico, ele tem como foco ensino e pesquisa, e o mestrado profissional, a qualificação da prática. E as formas de ingresso, aqui a gente tem duas maneiras: o processo seletivo, através de editais, assim como o aluno especial. Porque esse processo seletivo é aquele através do edital de aluno regular, que talvez vocês já estejam, já tenham aqui. Quem aí está com o edital aberto ou está esperando o edital sair? E também tem a oportunidade de você entrar como aluno especial. Você entra através de um edital, você tem todas as obrigações de um aluno que passou lá no processo seletivo, e depois você pode utilizar, se você está cursando uma disciplina, você pode utilizar tanto para pontuar no processo seletivo, na análise de currículo, quanto para contabilizar depois essa carga horária, quando você já estiver no mestrado. E aí, agora a gente vem aqui com o passo a passo, tá certo? Com o passo a passo que você precisa fazer, tá certo? Então, se hoje, gente, eu digo para vocês com total convicção, se hoje eu fosse começar a me preparar, era exatamente isso que eu faria. E foi justamente isso que eu fiz quando eu fui fazer a seleção de doutorado. O mestrado eu fiz tudo errado, tá certo? Eu fiz tudo errado. Porque eu não li, eu não estudei programa, eu não conhecia a linha de pesquisa, eu me preparei depois que o edital abriu. Então, foi desse jeito aí. Então, não foi prova, currículo e prova de inglês, tá? Então, depois que eu já estava no mestrado, que eu fui, de fato, conhecer o programa, que é um dos erros. Então, aqui, o primeiro passo, tenha clareza do seu porquê. E aí eu pergunto para vocês, tá certo? Já vamos treinando, já vão aqui praticando, já vão anotando. Por que você quer fazer um mestrado? Vai colocando aqui no chat, tá certo? Vai colocando no chat, já vai pensando aí, porque eu vou trazer aqui por quê. Lene, primeiro passo, eu pensei que já ia me dizer que era para fazer um projeto de pesquisa. Não.
Gente, é saber o porquê. Por que que você quer entrar no mestrado? Não, a gente não pode fazer as coisas por mera intuição. A gente precisa desenhar isso, ter clareza disso, porque isso vai refletir a longo prazo. As nossas decisões, elas precisam ser pensadas a longo prazo. Então, primeiro ponto, tenha clareza do seu porquê. E aqui eu trago alguns pontos. O que você vai fazer? Definir objetos pessoais e objetivos pessoais e profissionais. Então, você deve se responder: o que eu espero alcançar com o mestrado? Eu estou defendendo, um dos pontos assim, que eu percebo é que, assim como eu, muitas pessoas descobriram que de fato é um mestrado quando entram. Então, se você entra sem saber por que você está entrando, você vai entrar e sair do mestrado e vai ter passado. Você precisa saber o que você quer com o mestrado. Então, você deve se responder: o que eu espero alcançar com o mestrado? Porque isso vai ditar as suas ações ao longo deste curso. Então, reflita sobre o impacto que o mestrado terá na sua carreira, seja para buscar promoções, mudar de área ou divulgar o conhecimento em um campo específico. Pensar sobre como o mestrado pode contribuir para o crescimento pessoal, como habilidade de pesquisa, resolução de problemas ou networking. Gente, e eu vou falar logo mais sobre networking, tá certo? De maneira mais aprofundada, de uma experiência de uma aluna minha. Aqui, alavancar minha carreira, autoridade na minha área de atuação, qualificar melhor e poder pontuar em concursos, qualificação perfeito. Então, já anota essa resposta. O que eu espero alcançar com o mestrado? E aí, quando você passar no mestrado, que fizer sua matrícula, cola na parede essa resposta para que você permaneça fiel ao que você deseja. Identificar o interesse pela área de pesquisa. Por que me interesso por essa área de estudo? A gente, como eu falei, a gente tem áreas específicas. A gente tem mestrado em nutrição, a gente tem mestrado em odonto, a gente tem mestrado em educação, a gente tem mestrado em ensino. Tem muitas áreas. Mas aí, quando você for escolher, você precisa fazer o quê? Analisar suas afinidades acadêmicas e profissionais, verificar se a área de mestrado é algo pelo qual tem interesse contínuo e desejo de aprofundamento, avaliar se os temas propostos no mestrado estão alinhados com as suas áreas de interesse e como isso contribui para a sua formação. Essa semana, foi a semana retrasada, eu estive em consultoria com um aluno e eu falei assim: olha, eu preciso ser muito sincera com você, porque ele tinha um projeto de pesquisa, mas as afinidades dele, as experiências dele não casavam com o programa que ele queria se candidatar. Então, olha, eu sinto muito, mas eu vou precisar ser sincera com você. Não, esse mestrado a gente vai ter que mudar de programa, tá? Porque é um dos primeiros passos. É verificar essa afinidade. Eu não defendo que ninguém faça mestrado para fazer. Você precisa escolher um programa que você tenha realmente afinidade. Gente, são 2 anos. E 2 anos, quando você ama o que você faz, passa voando. Mas quando é algo que você está fazendo ali unicamente desorientado, não sei nem porque eu tô aqui, e vai ser um martírio para você. Então, identificar o interesse pela área da pesquisa, entender os benefícios acadêmicos e intelectuais. Questão responda: quais habilidades ou conhecimentos eu quero desenvolver no mestrado? Definir as competências acadêmicas que desejam aprimorar, como metodologia de pesquisa, análise crítica, leitura de literatura científica, escrita acadêmica. Então, aqui vocês colocaram, a gente tem aqui qualificação profissional, se tornar pesquisador. Então, este é o lugar. Então, este ponto aqui, o benefício que você vai alcançar com isso. Pensar em como o mestrado pode ajudar a desenvolver habilidades específicas, como liderar projetos, ministrar aulas, contribuir para inovações em sua área de atuação. Então, são perguntas que você vai respondendo que vai lhe dar a clareza que você precisa para ter muito ali, para definir as suas metas ao entrar em um mestrado. Porque o mestrado, gente, ele é só a porta. A porta, ela vai se abrir. É uma infinidade de possibilidades. É aquela mesma coisa. Quando você pensou em entrar em uma graduação, então você ponderou: por que eu vou escolher isso? Existia ali uma afinidade, então, isso fez com que você chegasse ao final do curso, porque você tinha ali, depois já ingressar na área, você tinha ali o que você queria quando entrar na graduação. Então, a graduação, né? Quando eu entrei era 4, e de repente mudou para 5. Então, se você não souber o porquê você está ali, o que que você vai ganhar com isso,
Então, você vai terminar o mestrado e a porta vai ter ali só uma flechinha. Analisar o impacto na carreira, como o mestrado afetará a minha trajetória profissional a curto e longo prazo. Considerar se o mestrado é necessário para progredir na carreira ou se trará benefícios como reconhecimento na área, maior empregabilidade ou oportunidade de trabalho em cargos de liderança. Avaliar como o mestrado ele pode contribuir para a abertura de novas oportunidades, como trabalhar em pesquisa, ensino superior ou em consultoria especializada. Então, em pesquisa, há uma infinidade de empresas, de projetos, de instituições que elas abrem vaga para pesquisadores, tá? Olha, quem não segue meu perfil, depois vocês sigam, porque é, eu sempre compartilho oportunidades e também há perfis específicos, tá? E pessoas que trabalham apenas com ingresso de mestres na indústria, tá? Então, há perfis específicos, tá? Que trabalham só com isso, que é esse ingresso, que é essa abertura de novas oportunidades, porque a gente está muito preso ali, identifica às vezes poucas oportunidades, mas existem. Então, no meu e-mail aqui, todo dia chega e-mail, participação em projetos, oportunidade de trabalhar como pesquisador. Um edital, por exemplo, é o EpiInfo, ele, ele se estende a várias áreas. Então, um pesquisador, 40 horas, a última vez que eu vi o edital, era R$ 9.000. E aí eu sempre compartilho, então, a oportunidade para pesquisador, 20 horas, R$ 3.000. Ah, Aline, mas isso é pouco. É para quem? Se é apenas mestre, então é um começo, é uma oportunidade. Então, há muitos editais que são destinados para pesquisadores que vão conceder ali uma bolsa, participação em projetos de pesquisa. Então, a CAPES, por exemplo, a OMS. Então, são locais que têm vagas para pesquisadores. Avaliar também, né, a disponibilidade de tempo e recursos. Estou preparado para dedicar tempo e recursos necessários para concluir o mestrado? A refletir sobre a viabilidade de dedicação ao mestrado, levando em consideração suas obrigações pessoais e profissionais. Pensar em questões financeiras, como o custo do curso, né? Quem optar por fazer um mestrado pago, se há necessidade de buscar bolsas ou auxílios para manter-se durante o período de estudos. Isso aqui é importante pensar, porque se você, Lene, eu não tenho, não trabalho, eu vou precisar de uma bolsa. Então, a bolsa, normalmente, se você tem as melhores colocações, então tem maior chance de você conseguir uma bolsa. E também para quem é profissional, gente, os mestrados que estão abrindo na área da educação, por exemplo, que são os mestrados nacionais, eles também concedem bolsa, ou seja, você vai estudar, tá? Depois você vai ali aumentar a sua remuneração e ainda ganha bolsa, tá? Na própria página da CAPES, eles estão lá informando, então, quem tiver as condições pode solicitar ali bolsa e sendo profissional. E também teve a flexibilização da CAPES, que porque mesmo você trabalhando, você pode também concorrer à bolsa. Hoje, a bolsa de mestrado, ela é R$ 2.200, e a de doutorado é 3.100, tá? Então, teve esse aumento aí recente, e a explorar oportunidades de conexão e networking. Como o mestrado pode expandir minha rede de contatos e contribuir para o meu desenvolvimento profissional. Então, refletir sobre como o mestrado pode ajudá-la a conectar-se com outros profissionais da área, pesquisadores, professores, considerar o impacto que as oportunidades de network terão em termos de futuras colaborações, publicações e acesso a novas oportunidades no mercado de trabalho. Network, sempre que eu lembro, eu penso, tem algumas áreas específicas e que eu vejo isso de maneira mais evidente. Claro, isso se aplica a todas as áreas, mas principalmente quem trabalha de forma autônoma, que tem um consultório, que tem um escritório, como no caso de advogados. Eu vejo isso aqui, gente, como uma oportunidade única, tá? Então, por exemplo, a gente pega um mestrado específico, e aí você tem você tem esse desejo de se qualificar, e você entra nesse programa, você vai ter ali uma oportunidade única de estar com pessoas ali buscando se desenvolver parcerias. Então, quem sabe você não sai de lá com um parceiro para um consultório, com um parceiro para um escritório, conhecendo grandes nomes. É porque a maioria desses professores, eles não atuam apenas na docência, mas eles também trabalham. Então, você tem essa oportunidade de estar próximo ali de grandes nomes dentro da sua área. Então, ponto a ser analisado. E considerar a possibilidade de continuação acadêmica. Então, se você já tem esse desejo de seguir para o doutorado,
O mestrado é um passo em direção à futura carreira acadêmica ou doutorado. Então, refletir se o mestrado é uma etapa intermediária no caminho para o doutorado ou se é o objetivo final em si. Porque tudo bem, você às vezes quer entrar no mestrado e encerrar por ali. Não, quero doutorado. Mas às vezes, por questões de ascensão salarial, servidores públicos aí, né, que tem esse plano de carreira, então o mestrado tem um aumento, doutorado tem aumento. Então, às vezes você ter essa, se você, no caso dos servidores públicos, que aí você já tem um plano de carreira, então você faz o mestrado ali para ter um aumento e depois doutorado, mas às vezes não, eu quero só aqui no mestrado mesmo, quero fazer doutorado, e já está bom a gratificação. E avaliar essa experiência no mestrado ajudará a preparar para desafios ainda maiores no meio acadêmico. Então, são também pontos a considerar essa questão da continuidade, se você deseja seguir para o doutorado. E o passo 2 então, o primeiro passo, ter clareza do seu porquê, tá? Visualize os benefícios, como que o mestrado vai refletir na sua vida pessoal, acadêmica e profissional. É hora de listar isso, porque quando você lista, quando você materializa isso, fica mais evidente para você, fica até mais, lhe motiva até mais de você se preparar, de você entrar ali em uma seleção de mestrado. E o passo 2 é escolher o programa de pós-graduação. Agora que eu sei o porquê que eu vou fazer o mestrado, como que isso vai agregar na minha carreira, vai agregar academicamente para mim, profissionalmente, é a hora de você escolher o programa de pós-graduação. Então, você vai escolher um programa de mestrado que melhor se alinha ao seu perfil acadêmico e interesses. Então, você vai fazer a pesquisa de programas que correspondem à sua área de interesse. Os critérios de escolha, então, considera a reputação da instituição, as linhas de pesquisa, a qualidade do corpo docente, analise os editais, entenda os pré-requisitos, como provas, exigência de projeto de pesquisa, conhecimento de língua estrangeira e escolha qual, né, das modalidades de mestrado, se acadêmico ou profissional, é adequado ao seu objetivo, tá? Porque quando você fez a etapa 1, que você sabe por que você vai fazer o mestrado, aí depois fica melhor para quê? Para que você avance para o passo 2, que é escolher um programa. Porque então você já tem claro o que você vai buscar ali, para que ao sair desse mestrado você conquiste aquilo que você entrou para buscar. E o passo 3, elabore um plano de ação, gente. Que é assim, existe aquela frase, quem fala em planejar, planeja falhar. Não adianta ficar de forma aleatória, porque que aí a gente tem aquela questão de ficar avisando, olha, tal dia vai ter aula, para que vocês consigam se programar, porque se você a vida, ela não vai parar para você fazer um mestrado, para você se preparar para o processo seletivo. Pelo contrário, parece que quando você vai fazer a seleção, tudo conspira contra. Não espere nada a favor, não. Eu acredito que é o contrário, tudo conspira contra. Eu lembro aqui da casa da Rafaela, o cachorro dela morreu. O cachorro que ela era muito apegada. E aí tem outra que aí aparece aquele concurso dos sonhos e você fica assim, meu, o que que eu faço? Eu tenho que trabalhar, o edital do concurso que eu quero saiu, meu cachorro morreu, o que que eu faço agora? Então, você precisa ter um planejamento. Os planejamentos falham, claro que eles vão falhar, mas ele vai te dar uma visão para que você consiga ali executar. Então, principalmente porque as seleções de mestrado, elas se estendem por meses, resultados, etapa após etapa, período de recursos. Então, a média de uma seleção de mestrado é de 4 a 6 meses. É um processo longo, tá? Alguém que está pintando os slides. Então, a intenção do plano é estruturar uma preparação eficiente e organizada para cada etapa do processo seletivo. Há programas que eles são mais curtos, mas há outros, são etapas mais diretas, mas há outros programas que eles são várias etapas. Então, uma média de umas 6 etapas aí, porque vai ter projeto, vai ter prova,
tem uma análise de currículo, tem arguição, tem prova de proficiência, a inscrição. Então, e é entrega de memorial e carta de intenção. Então, tem de seleções que são várias etapas. Então, você precisa materializar isso, organizar como que a preparação para uma seleção de mestrado ela vai entrar na sua vida, tá? Se você, não, eu sei porque eu quero, como isso vai acrescentar na minha vida profissional, então eu quero fazer um mestrado. Então, é hora de você definir prioridades, tá? Porque equilíbrio para mim não existe. Existem prioridades. Então, se já chegou o momento que você não aguento mais adiar, eu vou entrar no mestrado, vou começar a minha preparação. Então, é hora de você definir isso como prioridade e colocar isso realmente tendo a consciência de que você vai precisar fazer sacrifícios, você vai precisar fazer renúncias, você vai ter que abdicar, às vezes, de alguns finais de semana. E aí a gente, com esse plano, aí a gente vai para o nosso quarto passo, que é domine a base. Ailene, o que é essa tal de base? Então, a base é o programa de pós-graduação. Então, se você que já escolheu um programa de pós-graduação, você precisa estudar esse programa, tá? Você precisa conhecer. Então, às vezes como é que o edital muitas vezes ele chega? Ele vai chegar no WhatsApp. Algum colega envia para você, ou você vê em algum grupo, e aí a gente fica por ali mesmo, né? Apenas no edital. Não. O edital muitas vezes ele traz informações que eu olho assim, ele não me disse nada esse edital. Então a gente precisa ir se aprofundar nessas informações. Então, conhecer as linhas de pesquisa do programa. Lene, mas o meu edital ele não tem projeto. Sim, mas e depois, quando você entrar, você não vai ter que fazer um projeto? Então, você precisa conhecer o que você vai ter que estudar depois que você entrar. Então, estudar as áreas específicas de pesquisa oferecidas pelo programa, identificar em qual linha de pesquisa seu projeto se encaixa, isso quando existe projeto, e pesquisar as publicações dos docentes para entender os temas de interesse e a relevância atual das linhas de pesquisa. Conhecer o corpo docente, conhecer os professores e pesquisadores que fazem parte do programa, saber quais professores podem atuar como orientadores em sua área de atuação, estudar o currículo Lattes dos professores, publicações e projetos em andamento, eu digo assim, porque essa é uma das etapas, inclusive, quando a gente vai fazer o projeto de pesquisa. Então, você precisa sentir seu coração bater. Quando você olhar aquele projeto, nossa, eu quero trabalhar com esse professor. Foi o caso aqui do Christian. O Christian é mestrando em Educação Especial na Federal de São Carlos. E tem um professor que é referência nacional em estudo do autismo. Então, o Christian, ele brilhava os olhos. O Christian entrou no primeiro semestre e já queria saber do doutorado. Calma, Christian, foca em concluir bem o seu mestrado. Então, o Christian, ele entrou, ele queria tanto esse programa, ele queria tanto esse professor para o qual ele se candidatou, que o Christian mal entrou, ele queria até largar o emprego só para se dedicar ao mestrado. De tão, assim, fascinado, né? De tão, assim, ele não, de tão encantado com isso, com esse mundo, com as possibilidades. Porque ele fez esse estudo, ele sabia exatamente onde ele estava entrando. Projetos de pesquisa em andamento, compreender os projetos pesquisativos no programa, verificar se há alinhamento entre seu projeto e os temas investigados no programa, identificar a oportunidade de colaboração ou temas de interesse comum para potencializar sua candidatura. Então, quando você não está vinculada num programa de mestrado, você pode participar de grupos de estudo, você pode, de repente, se tornar aluno especial, você pode participar de qualificações e defesa, você pode participar de eventos científicos do programa. Então, há inúmeras possibilidades de você fazer parte do programa, de você conhecer as pessoas que fazem parte daquele programa, de repente, você conhecer potenciais orientadores. Não no intuito de dizer, me orienta, não, mas de você conhecer, de verificar se é realmente aquilo que você quer. E dominando a base, conheça o seu programa de pós-graduação. A grade curricular, estudar disciplinas obrigatórias optativas oferecidas no mestrado, conhecer as exigências acadêmicas, habilidades que o programa considera essenciais, as disciplinas que são mais relevantes para seu campo de estudo e como elas podem complementar seu projeto, os requisitos de ingresso, conhecer os pré-requisitos para a seleção, ou seja, no intuito de cumprir todas as exigências para garantir que a sua candidatura ela venha a ser aceita. Então, faça esse estudo do programa. E muito importante, eu até enfatizo aqui a grade curricular, para você
até entender como é que funciona o mestrado, porque muitas pessoas se desesperam. Nossa, eu vou ter que estar de segunda a sexta, sábado, domingo. Não, não é assim. Existe uma distribuição de disciplinas obrigatórias e disciplinas optativas. E as disciplinas obrigatórias são aquelas que você vai ter que fazer independente de linha, independente do projeto que você vai desenvolver. Mas as optativas, gente, você pode fazer até na USP, lá em São Paulo, e morar aqui em Fortaleza. Porque tem essa opção, se se aceito pelo programa, você pode fazer disciplinas EAD em outros programas de pós-graduação. Então, você cursa ali as disciplinas obrigatórias, vai fazendo sua dissertação e faz outras disciplinas em instituição de qualquer lugar do país online. Então, isso, inclusive, eu tenho colegas que fazem isso, e isso a nível de doutorado. Então, que moram lá no Piauí, estão fazendo disciplina na USP por ser online, porque elas trabalham. Isso nem sempre vai dar para conciliar os horários. E o regulamento do programa, estudar as normas e diretrizes, conhecer as regras sobre prazo, requisitos de conclusão, ler o regulamento para saber as exigências acadêmicas e administrativas, a bolsa e apoio financeiro. Então, às vezes, você pergunta, eu preciso de bolsa, como é que eu sei onde é que tem bolsa? Gente, a bolsa é um edital. Você vai, quando você faz sua matrícula, você vai concorrer ali a um edital para uma bolsa de estudo. Então, auxílios. Então, você tem auxílio para publicar, você tem auxílio para evento científico lá na China, se você quiser, você pode ir. Mas aí tem todo o edital, você precisa conhecer. Então, a depender se você deseja se internacionalizar, sair do país, então esse estudo é necessário para você escolher o programa. Não, Lene, eu vou fazer aqui um mestrado, mas eu quero fazer estágio, eu quero nesse mestrado viajar para congressos em outros países. Então, tudo isso é financiado, gente, dentro do programa. Mas aí você precisa ver o que que tem nesse programa, se já tem, se já tem esses editais. E aí você vai explorar o programa no intuito de conhecer como que isso funciona, até mesmo para você, quando você já sabe por que que você quer o mestrado, qual é o benefício, o que que você vai fazer com esse mestrado, você vai fazer esse estudo nesse intuito. Então, estudar os critérios de concessão de bolsas, eventos acadêmicos e grupos de estudo, conhecer eventos, seminários, grupos de estudos organizados pelo programa, entender como se integrar ao ambiente acadêmico, fortalecer sua rede de contatos, identificar eventos nas quais você pode participar para interagir com professores e alunos, ampliando a sua visibilidade no programa. Então, aqui, aproveitando, alguém perguntou, como faz isso? Gente, é você. Coloca lá, quando você já escolheu o programa, a minha recomendação, se você já escolheu um programa de pós-graduação, entre no site desse programa a cada 2 dias, tá? Para que você veja as notícias sobre eventos, sobre editais, sobre bancas de qualificação, bancas de defesa. Crie uma rotina. Nesse seu plano, coloque lá, visitar o site do programa, porque aí você vai se situar, saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, no doutorado, no programa de saúde pública aqui do UFC, vai ter um evento que são com pesquisadores de Harvard. Então, olha só a oportunidade de você conhecer pessoas, professores internacionais, e de repente fazer um doutorado sanduíche, ou já fazer o doutorado em outra instituição. Mas você precisa acompanhar o programa. Não é, vou fazer o mestrado, estou aqui com o edital, vai abrir o site do programa só quando eu estar abrindo. Não, você já coloca na sua rotina conhecer o programa. E principalmente no caso de quem vai fazer projetos, propostas que precisam de plano de trabalho, é que você precisa conhecer o programa. Teve o caso de uma aluna que pediu um plano de trabalho. E aí pedia, inclusive, que ela dissesse quais as disciplinas que ela iria cursar, em relação à prova de proficiência, em relação a eventos que ela desejava participar. Então, onde é que a gente foi coletar essas informações? No site do programa, no regimento. Então, você vai explorar. Se você já tem um programa, coloca lá o site do seu programa e sai abrindo todas aquelas abas lá para conhecer de fato o seu programa. E não esperar, porque muitas pessoas elas entram e saem do programa, elas não conhecem o programa. E aí, eu não tive oportunidade no mestrado. Você abriu esse site desse programa quantas vezes? Você leu o regimento alguma vez? Tá? Às vezes, até para saber o prazo que tem que defender a dissertação, vai perguntar para outra pessoa, não leu o regimento. Aí, mas eu não tive oportunidade. Você estudou o programa? Não. Ah, tá. Aí não dá para dizer que não teve oportunidade. Parcerias e convênios, então saber sobre convênio com outras instituições nacionais e internacionais, verificar oportunidade de intercâmbio, parcerias de pesquisa, explorar convênios internacionais e nacionais,
Produção acadêmica dos alunos, estudar a produção acadêmica dos alunos e alunos atuais, entender o nível de exigência, a produção esperada, ler dissertações e artigos produzidos por alunos para avaliar o padrão de qualidade esperado, se familiarize. Como é que você vai passar 2 anos em um programa de mestrado e não conhece, não sabe o que é produzido, não sabe se tem edital para evento internacional, não sabe se tem edital para poder publicar. Então, você entra e sai, participou de um evento científico porque não tinha dinheiro, e o edital lá, financiando. A Ana. Ana, hoje em dia, ouvi dizer que não está sendo fácil conseguir bolsa. Não sei se é pelo tipo de programa, pelo menos aqui em Minas, pela Federal de Juiz de Fora. Ana, a concessão de bolsa, ela é através de um edital. Normalmente, o que é avaliado? A colocação, ela vai impactar, então, a depender da sua colocação. Quem fica nos primeiros lugares, por exemplo, a Rafaela ficou em primeiro lugar. A bolsa dela foi da CAPES. Então, a pessoa tinha vão sendo liberadas bolsas. Então, ela ficou com a bolsa, porque ela é o primeiro lugar. Então, impacta a sua colocação. Outros pontos são critérios socioeconômicos, tá? Aqui, por exemplo, no meu programa, se você não é da região metropolitana, ou seja, eu moro em Fortaleza. Então, se tem alguém que é de um município do interior e veio para Fortaleza estudar, então ele tem prioridade, tá? Mas além do programa em si, que tem essa oferta de bolsas, a gente tem instituições de fomento. Aqui no Ceará, a gente tem a FUNCAP. No Maranhão, a gente tem a FAPEM. Então, todo o estado, ele tem uma instituição de fomento. No Piauí, por exemplo, tem a FAPEP, que no caso tem até a Anarelli, que foi aluno preparatório, conseguiu bolsa. É, então, se dentro do programa não tem essa oferta de bolsa, você vai buscar externamente. E é como que você vai conseguir essa bolsa externamente? Você vai submeter um projeto de pesquisa, o projeto de pesquisa é o rei. Então, dentro do programa, não vai precisar, porque há esses outros critérios, mas externamente você vai ali submeter o seu projeto, ele vai ser avaliado, e aí eles vão conceder bolsas. Tem até o caso a depender dos estados, tem até bolsas que são valores maiores do que o que é pago pela CAPES. Então, tem bolsas de mestrado que são mais de 2.100, a depender do estado. Então, mais outra coisa, Ana, esquece isso, tá? Esquece isso. É, Esquece o que as pessoas estão falando. Porque muitas vezes o que se espalha é falta de conhecimento, gente. Não confie, às vezes, porque eu tô tem uma pessoa de dentro do programa que ela sabe. Pergunta só para essa pessoa se ela já leu o regimento, se ela é bolsista, quando é que sai editais de bolsa. E você mesmo pode fazer essa pesquisa, Ana. Analisa os últimos editais de bolsa, porque são divulgados também no site do programa. Então, analisa o edital de bolsa, veja o que é pedido. E se não está sendo fácil conseguir bolsa, então você já sabe que tem que se preparar ainda mais para poder ficar aí nas primeiras colocações e conquistar a sua bolsa, tá certo? Mas não seguindo dentro do programa, buscar fontes de financiamento externas. O passo 5, domine o edital, gente. Domine o edital. Então, cronograma do processo seletivo. Deixa eu contar para vocês que eu já perdi um prazo de inscrição. Perdi. Eu não tinha esse planejamento, eu perdi o prazo de inscrição e um programa que eu queria muito, porque é uma referência na área de saúde coletiva, que foi o Instituto de Saúde Coletiva da Bahia. Ele é nota 7, ele é referência nacional é, em saúde coletiva, e eu perdi o prazo da inscrição. Então, o que estudar? Datas importantes do processo, como inscrição, as etapas, então, prova escrita, entrega do projeto de pesquisa, entrevista, divulgação dos resultados, a fim de garantir que todas as etapas sejam cumpridas entre os prazos estabelecidos, os requisitos de inscrição, a documentação necessária, diplomas, histórico, currículo atualizado, cópia de documentos. Então, assegurar que a inscrição seja feita corretamente, que todos os documentos exigidos sejam enviados no formato adequado. Gente, quando vocês forem fazer esse estudo do programa, analisem resultados de editais anteriores. Vocês vão ficar surpresos com a quantidade de pessoas que são eliminadas, porque não tem documentação. Porque faltou um RG, porque faltou a foto da parte de trás do RG, porque faltou uma foto 3x4, porque não enviou o currículo no formato pedido. Quando você decidir qual é o programa, quando você for analisar o edital, você já vai montar a sua pastinha mestrado, já vai colocar documentos de inscrição, já vai escanear, já vai separar, porque inscrição tem que ser a primeira coisa que você vai fazer. É a primeira coisa, porque o que acontece? As pessoas deixam
estuda para a prova, elabora o projeto, aí no último dia vai organizar documento para inscrição, aí perde tudo, tá? Então, é impressionante a quantidade de pessoas que são eliminadas na inscrição por conta de documentos. Então, a primeira coisa que você tem que organizar são os seus documentos, escanear, tirar as dúvidas com o programa do formato que você tem que enviar, critérios de elegibilidade, o que estudar, os pré-requisitos para o candidato participar do processo, como formação acadêmica mínima, graduação completa, proficiência em língua estrangeira, se é pedida no ato da inscrição, se é no ato da matrícula, em qual momento, a experiência profissional e acadêmica, no caso dos mestrados profissionais. Então, para que você já veja se você atende os requisitos. No caso, teve uma aluna que saiu o edital, mas quando a gente for analisar, a gente viu que ela não preencheu o perfil. Então, é você mudar de programa. A gente precisa também ser humilde. Às vezes a gente quer um programa a qualquer custo. Então, se você quer esse programa a qualquer custo, você tem que conhecer esses pré-requisitos antecipadamente e se adequar a eles. No caso dessa aluna, era uma publicação que pedia e ela não tinha. Então, a gente teve que suspender a inscrição dela e buscar, assim, um outro programa, tá? Então, a gente tem que reconhecer, então, já teve caso, porque há programas que eles vão pedir no ato da inscrição que você tenha uma produção acadêmica. E se você não tiver, ele é um requisito, você não consegue nem mesmo se inscrever. Formação e requisitos do projeto de pesquisa. Se você passar uma página do projeto, você pode ser eliminado. E você não tem o que argumentar. Por isso que você precisa conhecer o edital do começo ao fim. Porque, às vezes, como é que você vai elaborar um recurso? Então, uma página que passa pode lhe prejudicar. Formatação, tamanho da fonte, espaçamento, número de páginas. Tem editais que ele trazem todos esses detalhes, outros não vão trazer. E aí você precisa ter um conhecimento, porque ele vai dizer assim, normas ABNT, você vai ter que conhecer as normas ABNT. A estrutura que é pedida. Então, eu sou tão rigorosa, porque se o nome está lá, introdução, eu vou colocar introdução. Justificativa, objetivos, metodologia, cronograma, referências. Então, essa estrutura, ela pode variar, a gente dá água para o vinho, de um programa para outro. Tanto que a gente tem projetos de pesquisa de 3 páginas, e a gente tem projetos de pesquisa de 25 páginas, tá? E algumas vão pedir impactos esperados, outros não vão pedir, algumas vão pedir cronograma, outros não vão pedir, alguns, a introdução vem junto com o referencial teórico, outros serão sessões diferentes, separadas. Então, elaborar um projeto que esteja de acordo com as exigências do edital e que mostre clareza e rigor científico. Prova escrita, o que estudar, os conteúdos cobrados na prova, as referências bibliográficas sugeridas, temas recorrentes, tipos de questões, se são dissertativas ou objetivas. Então, saber se o que será avaliado na prova escrita e preparar-se adequadamente para ela, estudando os temas indicados e revisando provas anteriores disponíveis, prova de proficiência em língua estrangeira, o que estudar, idiomas exigidos, geralmente inglês, mas pode incluir francês, espanhol ou outros, o nível de conhecimento necessário, estar preparado para a prova de línguas estrangeiras ou a prestar certificação de proficiência, caso o edital permite. Então, tudo aqui que eu estou falando, existe um fundamento, e principalmente quando a gente estuda esses outros programas. Então, você não deve negligenciar o edital. Às vezes a gente olha, tal dia eu tenho que me inscrever, tem que mandar o projeto. Acabou a leitura do edital, né, gente? Acabou a leitura do edital, aí vai fazer, depois volta para o edital, no dia de se inscrever para organizar a documentação. Então, exige essa leitura aprofundada, e eu até recomendo, então, as situações que a gente vai ter que entrar em contato com a secretaria para tirar dúvidas, porque não ficam claras, tem editais que são muito confusos, de verdade. Aí eu, não, vamos ligar para a secretaria, vamos mandar um WhatsApp para não errar, tá? E a gente só consegue fazer isso quando a gente faz lá aquele planejamento e quando a gente tem conhecimento realmente, fez essa leitura detalhada. Os critérios de avaliação, que estudar como cada etapa do processo será avaliada, o peso de cada fase. Muitas pessoas se desesperam na análise do currículo, mas muitas vezes, na maioria das vezes, 80% das vezes, ela é classificatória, ou seja, onde é que vai estar o peso? Projeto e prova. Onde é que eu devo dedicar as minhas energias e me preocupar em elaborar um bom projeto e estudar para esta prova. Porque o currículo eu não tenho mais o que fazer muitas vezes, né? Há muitas formas de você aprimorar, viu, gente? De ganhar muitos pontos. Mas eu digo, algumas situações não há como melhorar. Então, por ser uma etapa classificatória, você vai focar nas etapas eliminatórias, a entrevista,
Então, entender como será a pontuação que cada banca prioriza, por exemplo, a qualidade do projeto, a trajetória acadêmica, a performance na entrevista, e a entrevista, o que estudar, os critérios de avaliação durante a entrevista, clareza na apresentação do projeto, coerência na defesa do tema, conhecimento sobre a área de pesquisa, capacidade de articulação. Então, a intenção de preparar-se para defender o projeto de pesquisa de forma convincente é um ato de convencimento, demonstrando conhecimento e alinhamento com o programa. E análise curricular, então, o que será avaliado no currículo, como a produção científica, participação em eventos acadêmicos, experiência profissional, atuação em projetos de pesquisa. Então, saber quais os aspectos do currículo terão mais peso na avaliação e organizar sua experiência de forma clara e objetiva. E isso também, porque às vezes, no currículo, já houveram algumas vezes que eu precisei tirar do currículo. Currículo extenso, às vezes você tem 30 cursos, né, de formação complementar, mas eles não são pertinentes ao programa que você vai se candidatar. Line, mas o meu programa, ele está pontuando o curso, então eu vou deixar todos esses cursos? Não, a gente vai fazer uma limpeza para deixar claro, porque às vezes fica mais confuso. E às vezes você já fez tanta coisa na vida que é melhor fazer uma limpeza para não gerar confusão. A gente tem que facilitar a vida da banca. Pensa assim, eu tenho que facilitar a vida da banca. Eu vou deixar esses 50 cursos aqui de 5 horas, sendo que todos, eu vou deixar o quê? Aqueles que eu pontuei, mas a casa e casa. Então, precisam ser analisados separadamente. Será que esse ano ainda sai o edital de enfermagem da UFC? É lá? Os editais da UFC, alguns eles estão demorando porque teve a greve. Por exemplo, a gente ainda está no primeiro semestre de 2024, ainda não fechou, tá? Então, o primeiro semestre da UFC ele vai encerrar agora em setembro. E o edital da UFC, se eu não me engano, ele abre 2 vezes ao ano. Então, aguarde e acompanhe, tá certo? Então, coloca aí siga o perfil, eles têm perfil no Instagram, então já segue o perfil e também já entra no programa e vai se preparando para as etapas, independente da saída do edital. Perdi também, jurei que ia abrir final do ano. Gente, foi tão frustrante quando eu perdi esse edital. Eu queria tanto, quando eu me dei conta, meu pai, inscrição passou. É muito frustrante, mas o erro é nosso, a gente não tem o que culpar. Será que esse ano ainda saiu o edital de aplicação da UFC, Maria? Se é da UFC, é por conta das greves, tá? As greves, elas alteraram também o cronograma de divulgação dos editais. Qual o nível de cobrança da língua estrangeira? Ana, primeiro, sobre prova de proficiência, ela pode acontecer em 3 momentos, tá? Antes do edital, quando eles vão te pedir como documento para que você se inscreva. Segundo, na próprio processo seletivo, às vezes, a maioria das vezes, ele é uma etapa classificatória. E depois, quando você já passou, já fez sua matrícula, você vai ter de 6 meses a 1 ano depois. Então, a questão da língua estrangeira, gente, vocês precisam ter ideia que não é domínio. Você não precisa eu sei falar em língua estrangeira. Não, eu passei no mestrado, tive prova, mas se você, eu não sei falar inglês, tá? Então, há estratégias para que você possa estudar para uma prova de proficiência em língua estrangeira. Então, se você dependendo da sua área, então são textos da sua área, e alguns editais eles vão permitir até que você leve o dicionário, mas a preparação ela vai envolver também algumas das etapas dentro de uma prova de conhecimentos quando você vai estudar, como por exemplo, treino, revisar provas anteriores, então se o programa não disponibiliza, mas outras provas de proficiência da sua área, tá? De outros programas. Então, esse é um dos pontos. Primeiro é você se familiarizar, então cobra prova de inglês, então você vai tentar ter acesso. Se não conseguir, você vai buscar de outros programas, ver provas de outros programas, porque só de você conhecer, de você ver como que aquilo acontece, sem dúvidas, vai diminuir muito o seu medo em relação a essa etapa. Mas primeiro tenha clareza se realmente é uma etapa que vai ser pedida dentro do edital, porque eu já tive alunos que chegaram assim, Lene, vou fazer um curso de proficiência em inglês. Eu parei assim, pra quê? Por quê? Porque eu digo isso? Porque não tinha um edital, não ia ter prova de proficiência. Era 1 ano depois que podia apresentar, porque às vezes, eu preciso saber inglês, você não leu nenhum edital. Não estou dizendo que é o seu caso, Ana, mas nesse caso é de você ver se realmente é pedido no seu edital e qual o momento, tá? Então, porque muitos programas, eles aceitam que seja depois. Então, você vai fazer essa matrícula e você tem 6 meses a 1 ano. Por exemplo, saúde pública do UFC. Você tem 1 ano, até 1 ano para poder apresentar sua declaração de proficiência.
A Michelle, é possível montar um projeto de pesquisa em 3 semanas com uma mentoria? Abrir um edital eu não estava esperando, mas pela minha falta de conhecimento e experiência, acho que não dá nesse momento. Michelle, dá, certo? Só que realmente aqui, eu diria, porque eu tenho um caso de alunas, por exemplo, tem a Aida. Pois é. A Aida está fazendo mestrado em jornalismo na Federal de Santa Catarina. Então, o edital saiu, foi essa questão do susto. Ela, no caso, ela fez o curso Projeto Mestre, porque é um passo a passo. Então, como eu estou mostrando o passo também lá no curso, assiste e aplica, né? Porque você vai fazendo. Então, ela conseguiu fazer com o curso. Então, com a mentoria, é sim possível. Então, tem um caso de alunos que a gente já fez, mas é um regime mais intenso, porque o método ele é estruturado em 4 fases. Então, há uma redução no tempo dos encontros, mas é possível. É possível, sim. Qual o Instagram? Entendi, obrigada, prof. Depois eu vou compartilhar, tá? Lá o Instagram para quem não me segue, tá? Então, passo 6, domine as etapas. Por quê? Gente, a maioria das pessoas, elas negligenciam as etapas. O que que brilha os olhos dos alunos no edital? Projeto de pesquisa. Ai, não, é só projeto de pesquisa, é só projeto de pesquisa. Ok, tem editais que a gente tem um projeto, a arguição, inscrição acabou. Mas tem projetos que você vai ter uma prova, você tem um currículo, e você só foca no projeto sem estudar para a prova. E muitas vezes, quando tem prova, ela é a primeira etapa e é eliminatória. Gente, da mesma forma como você tem a preocupação de elaborar um projeto de pesquisa, tem a preocupação de estudar para a prova, de preparar para a arguição, de aprimorar o seu currículo, não negligencie nenhuma etapa. Então, por isso, domine as etapas. Então, entenda o que é pedido, entenda o que é avaliado, entenda como que você pode se preparar. Então, desde a inscrição, escolheu o programa, já analisou o edital anterior, com base no edital anterior, você já pode já ali fazer reunir seus documentos pessoais, porque às vezes muitas pessoas só têm ali na pasta, né, não tem escaneado. Então, desde o scanner, tudo isso é otimizar a sua preparação, gente. Escanear uma documentação nas pressas pode comprometer a legibilidade, o aplicativo pode dar pane, a impressora pode não funcionar. Então, tudo que você puder otimizar, desde o nomear um documento, você está ganhando tempo, gente. A aprovação no mestrado, ela está nos detalhes, nos detalhes. Então, não negligencie a documentação da sua inscrição. Então, conferir se todos os documentos estão atualizados no formato solicitado. Então, tem programas que eles têm lá uma quantidade que você depois tem que enviar para o e-mail, que você tem ali um tamanho que é pedido. Então, vocês vão ter que juntar toda essa documentação, depois vai ter que reduzir esse tamanho, então preenchimento do formulário, preencher corretamente, ler atentamente as instruções, preencher todos os campos do formulário de inscrição, verificar os erros antes de submeter a inscrição. Então, teve o caso de uma aluna que pedia, era toda a documentação, desde a documentação pessoal quanto comprovação de currículo. E o limite era 5 megabytes, gente. A gente foi naquele I Love PDS e comprimia, nunca dava assim, que eu, olha, ela estava desistindo, eu, olha, ia mandar, não, vou mandar assim, não adianta. Se você mandar assim, você vai ser eliminado. Parece tão insignificante, gente, mas está no edital, tá? Ele está dizendo lá, então não custa seguir. E aí até que muitos ajustes conseguiu reduzir a 5, tá? Que foi a Helena, ela foi aprovada, já está aí no mestrado também, mas se tivesse passado 5.1, ela teria sido eliminada. Quanto à elaboração do projeto de pesquisa, então, seguir as diretrizes, estudar as orientações do edital sobre a estrutura e formatação, a estrutura que é pedido, então, a introdução, a justificativa, os objetivos, metodologia, que são sessões centrais, que ainda que ela venha com outro termo, com outro nome, mas ela será pedida. O conteúdo do projeto, então, definir o tema, escolher um tema que seja relevante e alinhado às linhas de pesquisa do programa, realizar uma revisão bibliográfica, levantar e revisar a literatura sobre o tema escolhido, estabelecer uma metodologia, definir claramente a metodologia a ser utilizada, revisar e editar, então revisar o texto, focando na clareza e coerência, e solicitar feedback, pedir a professores ou colegas para revisar o projeto antes da submissão. E aqui eu digo assim que a chave da aprovação de um projeto de pesquisa, gente, é a coerência. É isso daqui.
é você ser coerente no seu projeto. Porque o que que acontece? O primeiro passo para que você consiga elaborar um projeto de pesquisa é você dominar a base, tá? Você não vai elaborar um projeto de pesquisa sem conhecer o programa, sem conhecer o que é publicado, sem conhecer corpo docente, sem conhecer o que que esse corpo docente estuda. Você precisa disso para elaborar o seu projeto, para delimitar o seu tema, tá? Então, vai partir do domínio da base. Se você domina essa base, essa etapa ela vai ficar mais clara para você. Porque, às vezes, Leine, como é que eu defino o tema? Programa. Você vai ter que ir lá no programa, conhecer o corpo docente, conhecer o que que eles publicam. Coerência. Coerência com a área de concentração. Coerência com a linha de pesquisa. Coerência com as pesquisas do docente, tá? Então, Leine, mas o meu programa, ele não tem indicação de docente. Ele não separa os docentes por linha de pesquisa. Então, você vai ter que ir lá no programa, você vai ter que ir lá no programa, você vai ter que analisar minuciosamente esse currículo do corpo docente para você conseguir diferenciar. Porque existe essa separação, embora ela não venha no edital. Porque um programa de mestrado, ele vai ter ali a área de concentração, ou áreas de concentração. E dentro dessas áreas de concentração, terão as linhas de pesquisa. Dentro dessas linhas de pesquisa, a gente vai ter o corpo docente, essa separação. E aí, cada professor tem um interesse específico. Então, um projeto de pesquisa, ele é o ápice desse estudo. Por quê? Esses professores, eles têm interesses diferentes. E ele não vai aceitar um projeto que foge ao que ele estuda. Até mesmo porque ele precisa ter essa familiaridade, ter essa afinidade com o tema. E aí, esse estudo vai também te ajudar a estabelecer a metodologia. Lênia, eu estou fazendo, por exemplo, teve uma aluna que uma vez ela me perguntou se podia fazer um estudo de revisão, que foi que eu respondi. Se dentro da linha de pesquisa que você escolheu existem professores que só trabalham com revisões, então é válido. Mas se você analisou o currículo docente, não vi uma única orientação de uma revisão, não faz sentido você propor um estudo de revisão. Então você precisa ver quais são os estudos que ele realiza, qual é o método que ele aplica para que você desenvolva isso no seu projeto. Ver as dissertações que ele orientou, tá? Quais são as referências que ele adota. E também, quando você faz o estudo da base, que você conhece a matriz curricular, tem algumas referências, inclusive quando esse professor é docente de alguma disciplina, que você vai poder utilizar no seu projeto, tá? Então, o projeto de pesquisa, ele vai exigir muito domínio da base. Então, um passo ele leva ao outro. Então, quando você já fez aquele estudo, você vai aplicar o que você aprendeu dentro da elaboração do projeto de pesquisa. A prova escrita, conteúdos a estudar. Sinceramente, a prova é uma das etapas que mais eliminam, mais do que o projeto de pesquisa. Porque a prova escrita, quando ela é dissertativa, você pensa o seguinte: você vai escrever um referencial teórico à mão, ou você vai ter que escrever um referencial teórico sem ter uma referência ali para consultar no momento. Então, vai exigir muito estudo, muita estratégia de leitura e treino. Exige prova, a gente tem que ter treino, tá? Então, a revisão de conteúdos, estudar as disciplinas e conteúdos indicados no edital, ler livros e artigos sugeridos pelo programa, prática de exercícios, então resolver provas anteriores, praticar com provas de anos anteriores para entender o formato das questões, simulados, fazer simulados para ganhar familiaridade com o tempo e estilo das perguntas. Então, prova escrita, ainda que ela seja objetiva, mas as perguntas vocês vão verificar, analisando provas anteriores, que ela vai exigir muita interpretação, compreensão. Então, ela vai trazer esses termos que vão exigir de você realmente um estudo aprofundado. Não dá para tentar sorte com prova escrita de mestrado, tá? E aí sempre pensa assim, ah, Laine, mas eu conheço a pessoa que passou na sorte. Pode, claro que isso acontece, mas isso vai implicar na colocação dela, porque ela não vai tirar uma nota tão boa quanto alguém que estudou, que conheceu o programa, que estudou a matriz curricular. Tanto porque alguns editais, eles não vão trazer referências. Eles vão te dar um tema, olha, conteúdos da área da educação. E você vai ter que construir o seu plano buscando referências
dentro do programa, tá, gente? Então, meu edital não tem bibliografia, onde é que eu vou buscar? No programa, na matriz curricular, na ementa das disciplinas, tá? Então, você não vai sair do programa. E quanto ao projeto aqui, voltando, a sua primeira base de dados é o programa, tá? Então, Web of Science, Scopus, primeira coisa que você precisa saber é, principalmente quando o programa tem revista, o que está sendo publicado? Quais são os artigos do orientador que eu quero? Quais são os artigos desse corpo docente da linha de pesquisa que eu posso usar? Gente, a primeira base de dados é o programa de pós-graduação. Então, infinidade de pesquisas, tem revistas, tem sobre produto, tem sobre tudo. Você vai precisar conhecer esse programa e você se familiarizar a manusear, tá? Porque às vezes você olha ali, nossa, daqui é tão difícil você encontrar nada. Mas à medida que você vai ali entrando, criando essa rotina, você vai conseguir encontrar as coisas facilmente. Aí, quando te perguntarem no mestrado, você vai saber responder tudo. Prova escrita, a prova de proficiência em língua estrangeira. Então, estudo o idioma, praticar leitura, escrita, compreensão oral no idioma exigido. Curso de preparação, se necessário, participar de cursos ou tutoriais de proficiência. Então, dentro dos próprios programas de pós-graduação das instituições, há, há núcleos, há centros que são específicos para aplicação de provas de proficiência. Então, no mestrado, eu fiz a prova no processo seletivo. Então, em um dia foi a prova de conhecimentos, no outro foi a prova de inglês. E no doutorado, eu fiz, ainda no primeiro semestre, eu fiz a prova de proficiência, foi pela Casa de Cultura Britânica, que ela aplica as provas de inglês, mas você tem até um ano para poder apresentar, e é o caso de muitos programas. E aí depois você ainda pode solicitar a prorrogação. Então, gente, essas entrelinhas, esses detalhes dos programas, nossa, ele às vezes dá uma paz tão grande quando você vai ler, nossa, eu só preciso um ano depois. Recursos de estudo, então, utilizar materiais didáticos, livros, assistir vídeos, fazer exercícios práticos, fazer testes de simulação, realizar testes de proficiência para medir o nível de conhecimento. E aí, no caso, se você, eu quero vou fazer um curso de inglês, eu acho válido. Mas, lembrando que você precisa fazer um curso específico para prova de proficiência em língua estrangeira para mestrado. Porque não é um curso de inglês comum. Precisa ser um curso específico para a prova de proficiência em língua estrangeira. Então, no caso, a gente tem uma parceria com uma professora, inclusive essa professora, ela já deu aula e vai vir novamente para falar também sobre prova de proficiência, e ela trabalha única e exclusivamente com prova de proficiência para seleções de mestrado e doutorado, tá? Então, tem que ser esse curso específico. A entrevista, a entrevista, ela pode acontecer tanto sobre o projeto, né, onde você vai ser perguntado sobre o projeto. Você pode ver como entrevista, arguição ou defesa do projeto de pesquisa, às vezes vai mudar essa nomenclatura. E se é sobre o projeto de pesquisa, no ato da elaboração do projeto de pesquisa, você já precisa pensar na arguição. Então, se o seu edital ele tem arguição, quando você está elaborando um projeto de pesquisa, você já precisa ir tampando todas as lacunas, já pensando o que a banca pode te perguntar. Porque tudo que você colocar ali, você pode ser perguntado da banca, e aí exige esse domínio. O que você colocou lá, você vai precisar fundamentar. Então, estudar o projeto, conhecer os detalhes do projeto, a metodologia, justificativa, simular. Também precisa treinar, gente, precisa treinar muito. No meu mestrado eu não fiz, mas no doutorado que eu vim do Maranhão um dia antes, fiquei aqui em uma pousada, foi no Benfica, e eu vim um dia antes, imprimi o slide, podia, né, ter o slide, e foi treino, 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 o dia inteiro, isolado dentro do quarto, treinando, tá? Então, arguição, tem que ter treino, prova, tem que ter treino. Simular com colegas, mentores, preparando respostas para perguntas comuns, porque essas perguntas, elas podem ser sobre o seu projeto, elas serão também, podem ser sobre você, podem ser sobre suas experiências, pode ser sobre o seu currículo, sobre suas expectativas. Você pode chegar numa entrevista e eles te perguntarem só sobre o projeto. Da mesma forma como você pode chegar numa entrevista e eles não perguntarem nada do projeto, querendo saber as suas expectativas. Por que que você escolheu esse programa? Por que que você quer fazer um mestrado? Se você almeja doutorado? Então, e algumas dessas respostas, elas estarão também no estudo da base. Quando você, naquele passo 2, ela vai te dar
muita confiança para esse momento, porque você também precisa conhecer o programa, você precisa conhecer dessas produções, assim você cria uma afinidade. Diferente de você chegar lá, lembra mal do nome da sua linha de pesquisa, né? Não lembra as outras linhas de pesquisa, não sabe o que estuda, por que você escolheu essa linha de pesquisa. Então, são respostas que elas precisam trazer confiança. E aí a gente entra lá na clareza do seu porquê. Por que eu quero fazer um mestrado? Então, isso você vai ser perguntado na arguição, que é a última etapa, né, normalmente do processo seletivo, porque vem o currículo, mas é classificatório. Apresentação pessoal, então, praticar a comunicação, trabalhar a habilidade de comunicar claramente as ideias do projeto, a vestimenta, escolher um vestimento adequado e profissional para a entrevista. Gente, quando se trata aqui em questão de vestimenta, não precisa ser um salto, não. Algo que você se sinta bem e confortável para falar, né? Mas dentro da lógica de uma instituição, né? O que você vai ali apresentar um projeto, então pense em algo mais formal, mas não tem necessariamente seu salto, blazer, não. Pode ser uma camisa branca, uma calça jeans, uma sapatilha, né? Falando para mulheres, que estejam limpo e passado, né? Então, é o básico, né? Mas que você se sinta confortável. Análise do currículo Lattes, então, atualização do currículo Lattes. Alguns programas, eles vão pedir que você atualize em até 30 dias antes. Eles vão estabelecer, inclusive, um prazo. Então, muitas pessoas têm apenas o currículo, mas atualizou há 10 anos atrás, né? Então, se você ainda não tem, crie o seu currículo Lattes, vá alimentando. Então, garantir que todas as experiências acadêmicas, publicações, cursos estejam atualizados no currículo. Estruturar o currículo de forma clara. Então, eu tenho observado muitos erros de você colocar elementos que não são de uma seção em outra, então de não estarem nos locais adequados. E há também algumas informações que você pode acrescentar, como por exemplo, linha de pesquisa. Linha mais linha de pesquisa, você especificar ali no seu resumo os seus interesses, você melhorar uma foto, tá? Você participar de eventos científicos. Então, há várias estratégias que você, dentro de um mês, você consegue melhorar o seu currículo, gente, significativamente. Foi o caso do Joelson. O Joelson, ele participou da jornada Ascensão Mestrado, que foi em julho. E aí, ele tinha ele tinha, o edital estava aberto, e ele optou pela mentoria. Então, e uma das preocupações dele era o currículo, porque era eliminatório o currículo. E aí, com algumas estratégias, tá? Que eu ensinei para os meus alunos, ele conquistou 9 pontos. Gente, se eu mostrar para vocês o resultado, vocês vão ver só eliminado, 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 eliminado. Muitas pessoas eliminadas porque não atingiram a pontuação. E aí, com essas estratégias que eu apliquei, e ele fez dentro de um mês, era um mês, ele conseguiu 9 pontos e conseguiu avançar para a próxima etapa, que vai ser o projeto de pesquisa. Então, recapitulando, aqui os todo desenhado, gente, não foi alguém aí que clicou. Primeiro passo, tenha clareza do seu porquê. Gente, entre com as respostas aqui do que você vai entrar no mestrado, o que você vai ganhar com o mestrado, qual é o benefício do mestrado para a sua vida acadêmica, profissional e pessoal também. Então, sabe exatamente disso, tá? E coloca na parede quando entrar no mestrado para não esquecer, para você entrar e sair e realmente ter metas claras do que você almeja conquistar com o mestrado, tá? Algumas são mais fáceis, mas outras você vai ter mais trabalho. Por exemplo, quando você é no intuito de você construir um network. Então, você vai ter que desenvolver outras habilidades. Eu vou dar um caso aqui de uma aluna minha, a Cindy, ela é do preparatório. Ela está agora no mestrado da Renasc. A Cindy, ela passou no mestrado, ela é médica, ela veio de faculdade privada, ela não sem experiências com pesquisa, ela passou em segundo lugar na nucleadora UES. E a Cindy, ela tem muito interesse de realmente de desenvolver pesquisas, de trazer essa contribuição, ela tem realmente esse interesse genuíno. Então, ela não, vou colocar assim, se aquietou com o mestrado. Ela faz mestrado profissional Renasce. Então, aí ela entrou na mentoria para mestrandos. Então, e nesse processo, com o networking, a Cindy conseguiu entrar em um projeto internacional e agora sim está sendo co-orientada por uma professora da UFC. Então, isso, network,
Então, ela é orientada pela professora da Renasce, mas a co-orientadora é da UFC, gente, sem conhecer absolutamente ninguém. Lene, mas não é tua orientanda? Tudo que a gente fez, a gente enviou um e-mail, a gente manifestou esse interesse, e a professora prontamente a aceitou, entendeu? E agora ela faz parte de um projeto que é vinculado internacionalmente, porque tem uma instituição parceira internacional. Então, a Cindy entrou sem experiência apenas, e agora ela está entre duas instituições, pode escolher FC ou US, e fazendo realmente parte de um projeto grandioso. Inclusive, em outro momento, quero trazer até para os alunos para ela compartilhar isso. E então ela tá simplesmente encantada, porque agora ela vai poder realmente se aprofundar, desenvolver pesquisa. É um projeto que está em andamento, tanto que a dissertação dela do mestrado, ela vai fazer parte desse projeto, então ela vai ficar com um desses objetivos para poder desenvolver na região dela. Então, gente, não negligencie o poder da comunicação, de você falar, tá? Então, quando você vai entrar no mestrado, você vai ver que tem pessoas de diferentes áreas, pessoas com diferentes experiências, pessoas do estado inteiro. Ah, mas é na capital, mas você vai ver que tem pessoas do estado inteiro, pessoas do interior, pessoas que pegam ônibus de manhã para poder estar na aula, porque eles sabem como isso vai refletir na vida deles. Então, escolha o programa de pós-graduação, a base, tá? Então, quando você tem essa clareza, para que você consiga escolher bem o programa de pós-graduação, sabendo exatamente o que você quer alcançar com o mestrado, lembra assim, o mestrado é uma porta. Lembra disso. E aí você pode abrir ela, escancarar ela, mas tudo vai depender do que você vai fazer nesse mestrado, do seu plano de carreira. Elabore um plano de ação, a gente precisa fazer um planejamento, traçar exatamente essa preparação, tão logo você escolher esse programa. Dominar a base, conhecer de fato este programa de pós-graduação. Dominar o edital. Não, o edital chegou no WhatsApp. Foi o erro que eu cometi, tá, gente? O edital chegou no WhatsApp, fui fazer, abri o programa depois que eu tinha passado o mestrado. E dominar as etapas. Não negligencie nenhuma das etapas, tá? E aí, todos esses passos, façam isso daqui. Aplique isso depois. Sem dúvidas, você vai ser uma pessoa antes e depois de fazer isso daqui. Só de você fazer esse primeiro, já vai mudar totalmente a sua percepção de como você vai entrar em um mestrado. Como no caso, né, eu vou dar aqui o caso da Cindy, que ela entrou, não, eu quero me qualificar, eu quero fazer pesquisa. Então, ampliou essas oportunidades dela. Hoje, ela faz parte de um projeto internacional, tá? E aí, aquela questão, com o voto de confiança, porque ela não tinha experiência com pesquisa, a professora nunca viu ela na vida, porque nunca foi tudo por e-mail, depois teve esse aceite. E aí também tem um caso da Anarelli. Anarelli está presente. A Anarelli, gente, que eu contei a história no começo, ela também está aqui presente. E a Anarelli hoje faz mestrado. Ela escolheu, tá? Ela pôde escolher. Ela faz mestrado em enfermagem na Federal do Piauí. Então, logo também já entrou. Não conseguiu a bolsa pelo programa, mas depois ela já conseguiu através de um outro projeto por instituições de fomento. Hoje a Ana é bolsista, acabou de chegar de um congresso em Recife, estava no estágio da docência, então essa vida do estudante de mestrado. E aí, as dúvidas, eu vou aqui colocar. A Maria perguntou se esse ano sai edital de educação da CAPES, né? Então fica acompanhando a página, sigam o perfil da CAPES. Aqui, as notas são das disciplinas cursadas. Como assim, Maria? Essas optativas são EAD? As optativas, elas podem acontecer de três formas hoje, gente. Presencial, híbrida, tá? Então, as aulas são todas online, você tem algum momento ali presencial, e você pode cursar em outros programas de pós-graduação AD, tá? E aí, gente, como falado, né? Hoje, eu vou abrir a última turma do ano do preparatório Ascensão ao Mestrado, tá? Então, não vai ter mais turma esse ano, principalmente, né? Porque meus alunos sabem que é um acompanhamento muito personalizado e agora a próxima turma só no próximo ano. Então, vou mostrar aqui para vocês
O preparatório Ascensão ao Mestrado, gente, é para quem deseja se preparar do zero. Do zero, do zero, do zero. Por quê? Todos esses passos, eles são ensinados no preparatório. Então, aqui, por exemplo, como irá funcionar o programa? Temos encontros sexta-feira, às 8 horas. A biblioteca aqui com materiais, como funciona a pós-graduação estrito sensu, os diferentes tipos de mestrado, por que fazer um mestrado, como encontrar um programa de mestrado, o processo seletivo, análise de editais na prática, currículo Lattes, como aprimorar, né, como elaborar, memorial e carta de intenção, projeto de pesquisa do zero. Só esse módulo aqui são mais de 20 aulas, tá? E eu corrijo o projeto de pesquisa, gente. Há um fluxo de correção em que você envia, eu faço a correção detalhada e lhe devolvo de acordo com o método. Ele é estruturado em 4 fases. E aí você vai devolver, vai ter essa devolutiva, vai ter uma correção detalhada. A prova de conhecimentos aqui, defesa, entrevista, redação do projeto com aula, com material para treinar, são uma parte com 50 perguntas aqui sobre prova de proficiência em língua estrangeira. Aqui as aulas, né, que foram da última jornada, então ficam aqui disponibilizadas. Tem como bônus planejamento para a seleção de mestrado, gente, não devemos negligenciar. Então, tem aqui como fazer esse planejamento, como se organizar. E todas as aulas, né, que eu sempre realizo, a aula mestra, elas ficam aqui disponibilizadas. Então, aqui são apenas os módulos. Então, dentro de cada um desses módulos tem aulas específicas mostrando passo a passo. E com os encontros, os alunos têm a oportunidade de tirar todas as dúvidas, gente, tirar as dúvidas. Além de ter o meu suporte via WhatsApp, gente, pode mandar mensagem para mim no WhatsApp, vai poder mandar áudio, tá? Que é realmente um grande diferencial quando você está desesperado e precisa ali, aqui, por exemplo, e precisa de alguém que socorra você, né? Então, aqui no módulo de projeto de pesquisa. Então, há um fluxo. Então, a cada uma das fases, você envia o projeto, tem a correção para que você possa avançar no projeto de pesquisa. Então, além disso, tem materiais, tem planos de ação. Então, tem o plano de ação de como você se preparar para cada uma das etapas, o que você vai fazer com todo o passo a passo, detalhando. Então, quando você pensar assim, Lênia, eu não sei de nada, é o preparatório. É o preparatório do zero, tá? Então, tem as aulas gravadas, mas também tem os encontros ao vivo. Sexta-feira a gente tem encontro em que eu vou analisar lá o currículo, analisar os editais, tirar dúvidas mais específicas, material de apoio, então plano de ação, tem o e-book, tem todo o material, além do próprio material das aulas, suporte via WhatsApp, a correção do projeto de pesquisa. Então, isso aqui são apenas alguns dos pontos que são trabalhados. Então, aqui são alguns, né, depoimentos de alunos aprovados no mestrado, tá, gente? Como eu começando do absoluto zero. Então, e a duração do preparatório é 1 ano, tá? Então, logo você faça a sua inscrição, você tem 1 ano. Gente, mas antes disso, você já tem edital aberto, é assistir e aplicar aqui. Antes disso, aí você já consegue a sua vaga, mas também tem muito conteúdo que você pode utilizar tão logo você passa no mestrado, principalmente do projeto de pesquisa, porque 2 das fases vai utilizar para fazer a sua dissertação. As fases que você realiza para elaborar o projeto de pesquisa são as mesmas fases que você vai fazer para poder elaborar a sua dissertação. E aí, e outra coisa, além disso, quem se inscrever nas primeiras 24 horas, ou seja, quando eu colocar o link no grupo, você se inscrever, você e eu iremos nos reunir para tirar todas as suas dúvidas, para elaborar seu plano de ação individual. Eu e você, tá? E sexta-feira já tem encontro, então, realmente, esse acompanhamento de perto, essa personalização, principalmente pelo suporte via WhatsApp, de você poder tirar suas dúvidas, de poder ali fazer todas as suas perguntas. E apenas no grupo exclusivo, tá? O valor é 987, vai ter o desconto de R$ 200. Vou liberar o cupom no grupo para que você possa aplicar. Então, gente, vocês não vão ver em lugar nenhum esse desconto, vai ser apenas no grupo, tá? Esse desconto de R$ 200. E para quem se inscrever nas primeiras 24 horas, vai ter essa consultoria individual. Então, para você que
deseja ter acompanhamento, direcionamento, a correção do projeto de pesquisa, então é o preparatório ascensão ao mestrado, tá? E além disso, um método de verdade, gente, um método que eu tenho essa preocupação de realmente, tanto que além de ter esses vários aprovados, se vocês rolarem o feed, vão ter histórias que com certeza vocês vão se identificar, mas também ter essa preocupação, tanto que hoje eu faço parte de uma mentoria só sobre método, tá? Então, há essa preocupação, há esse cuidado de realmente trabalhar para refinar para que os resultados eles possam ser ainda maiores. Então, quero agradecer aqui pela participação de vocês e eu espero ver vocês na sexta-feira, tá? No nosso encontro ao vivo para poder tirar as dúvidas, para poder conhecer os outros alunos que vão aí agora começar a prestar as seleções de mestrado, né, entrar na outra turma, mas que agora que os editais estão abrindo, justamente isso da preparação antecipada, e estão começando aí a fazer seus programas, suas seleções. Olha, pode colocar lá, colocar aqui para vocês copiarem e colar. Coloquei aqui, ó, ascensão acadêmica, gente, porque é mestrado, doutorado, tá? Então, foi muito bom estar aqui com vocês. E eu espero, né, que